Na doença de Alzheimer, existe uma diminuição da atividade de neurotransmissores que inibem a atividade de circuitos neuronais do cérebro, ou seja, inibem a atividade elétrica de determinados circuitos. A diminuição da atividade de neurotransmissores que inibem a atividade de circuitos neuronais faz com que haja um aumento da atividade elétrica nesses circuitos. Existe também uma tendência a um aumento da atividade de alguns neurotransmissores que são excitatórios, ou seja, que aumentam a atividade elétrica de circuitos de neurônios do cérebro nas pessoas com doença de Alzheimer. Então, pode ocorrer tanto a diminuição da atividade de neurotransmissores inibitórios, como aumento da atividade de neurotransmissores excitatórios. O principal neurotransmissor inibitório da atividade elétrica dos neurônios é o GABA, e o principal neurotransmissor excitatório da atividade elétrica dos circuitos do cérebro é o glutamato. Então, como existe esse desequilíbrio entre neurotransmissores que inibem a atividade elétrica cerebral e neurotransmissores que aumentam a atividade elétrica do cérebro, as pessoas com doença de Alzheimer têm uma tendência de um excesso de atividade elétrica cerebral, e isso pode acabar gerando uma manifestação que é a convulsão. A convulsão é uma descarga elétrica excessiva ou sincronizada de determinadas áreas do cérebro e que pode ou não ser acompanhada de alteração de consciência. É mais fácil as pessoas entenderem que um indivíduo está tendo uma convulsão quando é aquela forma mais abrangente, mais clássica de convulsão, que é a convulsão tônico-clônica generalizada, em que a pessoa perde a consciência, cai no chão e o corpo inteiro da pessoa se debate. Mas essa não é a única forma de convulsão. Então, existem outras formas que são muito mais discretas, como abalo de uma parte do corpo, com ou sem perda de consciência. Às vezes a pessoa está no meio de uma fala e interrompe a fala, pode ou não, nesse momento, ficar com um olhar vago, perdido, ou então com movimentos rápidos de piscar de olhos. Enfim, existem várias formas diferentes de convulsão. As pessoas com doença de Alzheimer estão mais sujeitas a apresentar episódios de convulsão, mas a gente só pode dizer que uma pessoa que tem epilepsia quando ela tem mais de um episódio de convulsão. E nas pessoas com doença de Alzheimer que tiveram pelo menos um episódio de convulsão, 70% terão outro episódio nos próximos 8 meses. Isso então, a repetição de episódios de convulsão é que leva ao diagnóstico de epilepsia. E a epilepsia, então, é uma alteração neurológica que pode ser observada nas pessoas com doença de Alzheimer, mas existe um caminho de mão dupla nessa história. As pessoas que têm epilepsia têm mais chance de desenvolver doença de Alzheimer na velhice. Então, é muito importante estar atento tanto a possíveis manifestações de epilepsia em pessoas com doença de Alzheimer, mas também prestar atenção nas pessoas que têm diagnóstico de epilepsia para tentar identificar não só possíveis manifestações precoces de doença de Alzheimer, mas principalmente interferir nos fatores de risco para a doença de Alzheimer, que já se conhece, são vários. Então, para diminuir a chance de uma pessoa com epilepsia vir a desenvolver a doença de Alzheimer, é preciso atuar preventivamente. Essa é uma das melhores maneiras de atuar sobre os pacientes com epilepsia, visando a manutenção
das suas funções cognitivas, mentais, com o processo do envelhecimento. Para aqueles que tiverem interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado. Quem gostou, por favor, compartilhe.